Olá, caros alunos! Hoje eu preparei para vocês uma aula sobre mecânica, sobre cinemática, tá certo? Onde hoje vamos iniciar o nosso estudo sobre movimento retilíneo uniforme, tá? Então vamos entender o seguinte, aqui na mecânica, na cinemática, estamos preocupados em fazer quantificações de grandezas, mas não são qualquer tipo de grandezas, são grandezas chamadas de grandezas escalares, fera. Então são grandezas escalares. Aí você vai me perguntar, professor, que tipo de grandezas são essas? São grandezas do tipo velocidade, tá certo? Representada aqui pela letra V, sobre tempo, tá certo? Representado por uma letra T, e sobre espaço, representado aqui por X. Atente bem para o que eu vou falar, fera. Alguns autores, eles costumam usar espaço, tá? Ao invés de representar por X, ele gosta de usar S, porque são ainda autores que são obras que foram traduzidas do inglês para o português. Nós sabemos que em inglês espaço significa space, tá? Então, por isso que ele usa o S no lugar do X. Beleza? Então, vamos arrumar as nossas ideias quanto ao movimento uniforme, tá? Então, vamos pensar o seguinte. O homem começa a ter noção, a se preocupar com o movimento lá na Grécia Antiga, com um filósofo muito conhecido chamado de Aristóteles, tá certo? Então, para Aristóteles, cerca de 322 a.C., Aristóteles pensava da seguinte maneira: se nós colocarmos aqui uma superfície, tá certo? Qualquer, e eu coloque aqui um determinado objeto, um bloco, no qual eu vou aplicar uma força sobre esse bloco para que ele ande a uma velocidade de 80 metros por segundo. Tá? Então Aristóteles acreditava no seguinte: se eu aplicar uma força sobre esse bloco ele irá se deslocar, mas quando a força parar, o bloco também para, tá certo? Então essa ideia aí de movimento de Aristóteles, ela não se cria por muito tempo, tá certo? Só por um pouquinho de tempo. Então aí por volta do Renascimento, aí, ó, por volta de 1564, aparece um italiano considerado como o primeiro físico moderno, chamado Galileu Galilei. E Galileu Galilei é o cara que traz a noção de inércia, tá? Ele vai explicar a mesma coisa que Aristóteles, agora de uma forma diferente, com uma roupagem diferente. Ele vai dizer o seguinte: se eu tenho o bloco, tá certo? Se esse bloco se encontra nessa situação, sem nenhuma força atuar sobre ele, ele se encontra em um estado de inércia. Aí atribui a esse estado de inércia do corpo como sendo uma característica física desse corpo, tá certo? Partindo desse preceito, Galileu diz o seguinte: se a força atua sobre o corpo, ela altera o estado de movimento do corpo, tirando ele da inércia e colocando ele em um movimento retilíneo uniforme, tá? Onde a velocidade ela vai ser constante. No nosso caso aqui, ele está se movendo a 80 metros por segundo, tá certo? Então vamos entender, nessa filosofia de Galileu, a principal característica do movimento retilíneo uniforme. A sua principal característica é que a velocidade ela precisa ser constante, tá certo? O que quer dizer isso, fera? Quer dizer, à medida que o objeto ele se desloca, tá certo? Ele varia a sua posição e o tempo, mas a sua velocidade ela permanece constante, ela não se altera. Se ele faz uma trajetória a 80 km por hora, ele não vai mudar à medida que o tempo passe e à medida que a posição ela varie, mas a sua velocidade nunca irá variar, tá certo? Então, como é que a gente vai quantificar
esse movimento? Nós quantificamos o movimento a partir dessa equação. Uma equaçãozinha simples, tá certo, fera? Onde eu tenho o quê? Um quociente, uma divisão, tá? Da posição e do tempo. Isso me resulta na velocidade. Aí você vai perguntar, professor, poxa, apareceu um delta aqui, professor, não sei o que significa delta. Calma, fera. Delta na física significa variação, tá? Então todas as vezes que aparecer um delta, tá, em qualquer equação, esse delta indica variação, tá? Pode ser, no nosso caso aqui, variação da posição, variação do tempo, como também, fera, poderia ser variação de pressão, como nós vamos ver mais à frente, tá certo? Variação de temperatura. Então, nós temos aí uma infinidade de variações que irão aparecer para você, tá? Mas não tenha receio, tá? E como é que nós calculamos essa variação? É simples. Nós temos, ó, duas variações que vão nos interessar aqui no movimento uniforme. São elas: a variação da posição, que indica a posição final menos a posição inicial, e a outra é a variação do tempo, tá, fera? Variação do tempo, onde eu tenho quem? Onde eu tenho também o tempo final menos o tempo inicial. Guarde sempre isso, tá? Variações indica que você pega a sua posição, seu tempo, ou se fosse pressão final menos o inicial. Então variação sempre vai ser isso, vai ser o inicial, o final menos o inicial. Ok, fera? Aí vamos pensar na seguinte forma. Eu tenho aqui essa equação. Se eu trabalhar com essa equação, fazer uma regra de 3, eu chego em uma função, que é a principal função do movimento uniforme, tá? Essa função, ela tem essa cara aqui, ó, que é a posição em função do tempo. Então, eu tenho posição em função do tempo. Então, é a minha posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Fera, atente para o que eu vou falar agora e guarde isso, porque a maioria dos estudantes não conseguem enxergar. Matematicamente, essa sua função é uma função do primeiro grau, tá certo? Por quê? Porque eu não tenho aí nenhum número elevado ao quadrado. Consequentemente, por ser uma equação do primeiro grau, você estuda lá no primeiro ano um tipo de função, tá? Muito importante e que a maioria das pessoas não levam muito em conta, mas essa cara que nós estamos vendo aqui é a cara, matematicamente, de uma função afim, tá certo? Ou seja, essa função que enxergamos aqui é uma função afim, tá? Não vou entrar no mérito do que explicar o que é uma função afim, mas vamos entender o que vai ser importante para a gente. Eu preciso saber qual é a cara de uma função afim, tá certo? Então vamos colocar aqui para você, fera. A cara de uma função afim é da seguinte forma. Ela tem a seguinte expressão: f de x, tá? Igual a quem? Igual a ax mais b, tá? Ou seja, a função afim tem essa cara aqui, ax mais b. E se você olhar, essa cara é a mesma cara de uma função da posição em função do tempo para o movimento uniforme. Aí você está se questionando agora aí: professor, o que isso vai me servir? Vai servir, fera, na hora da gente resolver questões. Por quê? Porque quando nós pegamos questões lá do Enem, as questões referentes aos movimentos, à cinemática, são todas dadas por gráficos. Se eu conheço a cara do gráfico e o tipo de função, eu consigo entender e consigo ler aquele gráfico mais rapidamente. Então vamos entender isso, tá? Vamos retirar isso daqui. E vamos entender agora um pouco sobre gráfico de funções, tá? Funções do primeiro grau, de funções afim. Então, os gráficos de funções, eles podem ser de duas formas, tá? Podem ser da seguinte forma. Podem ter essa cara. Não vamos esquecer a nossa função e vamos deixar ela aqui no lado, no cantinho, porque nós vamos precisar dela. Atente para o seguinte, ó.
Por que eu digo que isso aqui é uma função? Porque se eu conhecer posição, eu consigo determinar o tempo. Se eu conheço o tempo, eu consigo determinar a posição. Então repare bem que posição e tempo elas estão intimamente ligadas, tá? Quando eu volto para funções afim, eu começo a compreender de uma outra forma. Eu tenho aqui o eixo de y e o eixo de x. Posso ter quem? Posição em função do tempo. Tá? Então poderia ser esse lado aqui, o eixo de y, poderia ser a posição e o eixo de x, o tempo, tá certo? Então, quando eu começo a enxergar dessa forma, eu volto, tá? Vou voltar e deixar aqui no cantinho, para que a gente possa entender a definição de uma função afim. Então, olhe para o gráfico, fera. O gráfico ele é representado justamente por essa reta aqui em vermelho. E quem é que vai me dar a inclinação? Você vai se perguntar, poxa, professor, inclinação? Fera, inclinação. Porque o gráfico aqui, ó, ele possui um determinado ângulo, um determinado θ, tá? E esse θ, ele é determinado exclusivamente pelo valor aqui de A, tá certo? Então, A é que vai me dar a inclinação desse gráfico, tá? Como você pode ver aqui, ó, para A maior do que 0, eu tenho essa inclinação. Isso quer dizer que todas as vezes que o valor de A for positivo, eu tenho essa inclinação. Mas aqui, fera, nós estamos trabalhando com funções, tá? Da posição em função do tempo. Quem é que vai fazer o papel de A? É o V. Todas as vezes que o V for maior do que 0, V for positivo, eu vou ter agora um gráfico com essa inclinação. Tá certo? Pois bem, essa é a primeira situação. A segunda situação que eu posso ter é essa daqui, fera. Tá certo? Aí você vai perguntar, professor, também existe inclinação aqui? Existe, fera. Também existe uma inclinação. A inclinação ela está justamente aqui, ó, o valor de θ. Tá certo? Então, θ nessa posição vai ser determinado também pelo valor de A. Quando A for menor do que 0, para uma função afim, eu tenho essa inclinação. Quando eu estou me referindo ao movimento, tá certo? Uniforme, tá? Com velocidade constante, eu tenho que voltar e olhar justamente para a velocidade. Se esse sinal é positivo, tá? Tem a outra inclinação. Se ele é negativo, velocidade menor do que 0. Então o meu gráfico tem essa cara. Tá certo? Aí vamos a uma aplicação prática do que acabamos de falar. Tá certo? Vamos entender o seguinte. Vamos retirar isso aqui. E vamos entender da seguinte forma. Eu tenho aqui um diagrama, tá? Onde eu tenho um objeto. Esse objeto ele sai da inércia, tá? Mas ele vai sair da inércia não de qualquer forma, mas com uma velocidade constante. Ou seja, uma força atuou com ele, atuou sobre esse corpo, retirando da inércia e colocando ele em movimento, tá certo? Então, quando ele sai da inércia, o tempo inicial é 0. A posição inicial é quanto? É 0 também. Aí vamos supor o seguinte. Vamos supor que o cara andou, chegou aqui em um ponto, tá certo? Esse ponto onde ele para, digamos que ele ande aí, sei lá, 100 metros, tá certo? Então ele andou aí por 100 metros. E a posição, o tempo que ele gasta para descrever esses 100 metros ou para poder percorrer os 100 metros será exatamente 1 segundo, tá? Podemos calcular a velocidade, não podemos? Podemos calcular a velocidade com que esse corpo, então quero calcular a velocidade média com que esse corpo faz essa trajetória, esse percurso. Então, quem será a velocidade? A velocidade, fera, será um quociente, como nós acabamos de ver, de quem? Da variação da posição sobre o tempo. Tá? Quem é a variação da posição? É a posição final menos a inicial. Então, minha posição inicial era 0, minha posição final
é 100. Então é o final menos o inicial. 100 menos 0 é 100 metros. Não vamos esquecer a unidade. 100 metros. Quem é o tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. 1 menos 0 continua sendo 1 segundo. 100 dividido por 1 é exatamente 100. Tá? Como eu tenho um quociente aqui, eu vou ter metro por segundo. Então, calculando, eu obtenho que esse corpo descreve essa trajetória em 100 metros por segundo. Tá certo? Então, fera, o que eu tinha para mostrar para você era isso sobre o movimento uniforme. Tá? Acompanhe o nosso canal e vamos postar mais aulas, uma aula exclusiva só sobre resolução de exercício relacionado ao movimento uniforme. No mais, obrigado.